Caríssimos irmãos, queridas irmãs, hoje, 5 de agosto, sábado da 17ª semana do Tempo Comum, dia em que celebramos, juntamente com toda a igreja, a dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. E temos assim a grande alegria de convidar você, convidar toda a sua família para juntos partilharmos o Evangelho de hoje, tirado do Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse aos seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher do seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendesse o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou à sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A morte brutal de João Batista anuncia a morte de Jesus. Os compromissos que obrigaram Herodes a cortar a cabeça do precursor vão levar, com muita maior razão, as autoridades a tramar a exigência e a execução de Jesus. Isso porque tanto João como Jesus põem em perigo os princípios éticos vigentes. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, a cena evangélica confronta duas figuras contrastantes: João Batista e Herodes. E isto com o objetivo de mostrar aos discípulos a que ponto se pode chegar quando se assume uma postura profética. No fundo, alertava para o que aconteceria com o próprio Jesus. Por ser profeta como João, sorte semelhante a deste lhe estava assim reservada. Seria ingenuidade pensar de maneira diferente ao perceber a coerência assim da ação do Mestre. Caríssimos irmãos, queridas irmãs, Herodes é apresentado como um indivíduo imoral, que não teve escrúpulo de tomar como esposa a mulher do seu irmão. Homem violento, ficou cheio de ódio por ter sido censurado por João. Não o matou logo por temer o povo que tinha João Batista na conta de profeta, mas o encarcerou, prendeu João. Homem sem discernimento, seu juramento, empoderado assim, o obrigou a agir contra a própria consciência. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, o profeta nunca se omite e vai às últimas consequências, até a morte, para cumprir com a sua missão. João Batista foi decapitado por falar a verdade quando advertiu a Herodes que não lhe era permitido ter como esposa a mulher do seu irmão. Incomodado com isso, Herodes desejava matar João Batista, até que a ocasião surgiu a ele como justificativa para seu intento e para satisfazer os caprichos da sua enteada, mandou decapitá-lo. Nós todos também somos chamados a ser profeta, com o encargo de
exortar, com o encargo de admoestar, de animar, de consolar as pessoas. Não podemos nos omitir, embora corramos os riscos que a verdade acarreta. Amados irmãos e irmãs, a verdade nos incomoda em todos os sentidos. Não queremos admiti-la quando ela nos coloca em xeque-mate e não temos alternativa para nos defender. E quando ela vem como uma luz, revelando os nossos crimes, nós tentamos confundi-la. Veja que Jesus veio nos revelar a verdade do Pai para que nós também pudéssemos vivenciá-la e abrir os olhos das pessoas com as quais convivemos. Muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, no entanto, nós também nos tornamos como Herodes, quando prometemos a alguém aquilo que não nos é permitido oferecer. E por causa das nossas promessas aos homens, assim esquecemos a promessa que fazemos a Deus, de amar uns aos outros e partilhar com Ele a vida. Quantas vezes também nós procedemos mal para satisfazer alguém a quem queremos agradar. Perdemos assim, perdemos a cabeça de uma pessoa e nós, impiedosamente, não medimos as consequências e difamamos, fazendo intrigas contra ela, levantando falso testemunho, suspeitando. E com isso nós conseguimos matar o corpo, mas nada podemos fazer com a alma. Portanto, Deus é o Senhor de todos e só Ele pode nos julgar com justiça de acordo com as nossas ações. Portanto, meus irmãos, minhas queridas irmãs, diante desse relato, desse evangelho de hoje, devemos nos perguntar: temos medo da verdade? Ela nos incomoda quando revela algo que fazemos de errado? Você já entregou a cabeça de alguém em troca dos seus interesses? Como você se sente em relação a isso? Do que você é capaz de fazer para conseguir os seus intentos? Você teme mais a Deus ou aos homens? Reflita nisso nesse dia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs. E peçamos ao Pai que, na qualidade de discípulo do seu Filho Jesus, queremos inspirarmos na coragem inabalável de João Batista, denunciando profeticamente a prepotência dos grandes. Assim seja. Amém. Desejo a todos vocês, amados irmãos e irmãs, um santo e abençoado sábado. E que desça sobre todos vós, sobre vocês, sobre a sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.